Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para me inteirar do que de fato está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você verá todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: como terminar com a angústia de ser bem qualificada profissionalmente, mas receber muitos nãos? Acho que isso pode pegar muita gente, hein? Você é muito bem qualificada profissionalmente, mas recebe muitos nãos. Porque, veja bem, você ser uma pessoa esforçada, competente, qualificada e ainda assim receber muitos nãos, isso pode gerar essa angústia que você está dizendo, sem contar que gera uma sensação de injustiça. E claro, não é? Isso também fere o sentimento de valor pessoal, porque eu começo a acreditar que eu não tenho o valor que talvez eu acreditasse que tivesse. Então, quer dizer, isso se torna problemático porque o não, quando ele é repetido, então recebi ele uma vez, recebi duas, recebi três, recebi quatro, ele vai meio que, sabe, vai meio que penetrando dentro de nós e isso pode despertar algumas coisas, vai ativando algumas emoções dentro de nós, principalmente porque nós acreditávamos que merecíamos o sim e não o não. Então, quais emoções são ativadas em nós? Senso de injustiça. Então, parece que constantemente estamos sendo injustiçados. Frustração. Então, de que adianta eu me esforçar tanto? De que adiantou eu ter me dedicado tanto, estudado tanto, feito tanto? Aí começam também as comparações com outros, né, que não fizeram nem metade do que você fez e estão financeiramente melhor que você. Aí começa a vir também uma dúvida existencial. Será que eu realmente sou bom? Então, assim, essas reações que eu citei aqui, elas são humanas, certo? Então, assim, isso faz de você um ser humano. Você estar questionando essas coisas e isso está passando na sua cabeça, isso só prova que você é humano. Agora, uma coisa é importantíssima você internalizar. Eu não posso associar os nãos, ou seja, eu não posso transformar o resultado. Qual é o resultado? Os nãos que eu tenho recebido em identidade pessoal. Então, eu transformo o resultado, os nãos recebidos, em identidade pessoal. Eu sou um fracasso. Sabe por quê? Porque o não, ele fala do contexto, não do seu valor. Vamos entender mais sobre isso? Do porquê que o não fala do contexto e não do seu valor? Veja bem, muitas vezes o que define uma resposta positiva, ou seja, o sim, ele está ligado a algumas outras coisas que vão além da análise da sua competência. Então, às vezes, o que eles estão buscando ali? O que está em jogo ali? O timing, ou seja, o momento certo da vaga. Outras vezes, uma rede de contatos, certo? Então, isso acontece? Acontece. Rede de contatos. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem muitos contatos, ela pode ser contratada, por exemplo, porque aquela vaga, apesar de o requisito ser o que você também tem, mas aquela vaga em específica, ela precisa que a pessoa tenha uma rede de contatos porque vai auxiliar no trabalho. E agora, falando disso, eu me lembrei. Então eu posso citar isso aqui como um exemplo, certo? Porque aconteceu comigo, que eu tentava ter o meu livro publicado pelo mercado editorial tradicional. O que é o mercado editorial tradicional? É quando você envia o seu original para a editora
e as editoras tradicionais, elas recebem milhares de exemplares, né, de originais, de autores que querem ter o seu livro publicado. Então, eu fazia isso, eu enviava original de coisas que eu tinha escrito, eu acredito que desde os anos 2002. Acho que em 2002 eu comecei isso, de enviar. Na época que a gente enviava pelo correio ainda. E aí eu recebia pelo correio. Nossa, quantas envelopes timbrados com, né, logo da editora, tudo certinho, papel timbrado e nossa, gostamos muito do seu material, mas no momento não é o que estamos buscando. Era assim, as respostas variavam, mas assim, né, na sua essência era mais ou menos isso. Então, tá vendo? Muitos nãos eu recebi. Até que em 2014 eu já tinha o canal no YouTube que tinha começado em 2013. Eu acho que eu tinha 4.000 inscritos no YouTube, era uma coisa assim, 4, 5 mil inscritos. E aí, então, naquele ano de 2014, aí já era por e-mail, e eu nem tinha o exemplar, eu nem tinha o original escrito, eu tinha um projeto, para você ver a diferença. Eu tinha um projeto. Nos outros casos, nos anos anteriores, eu já tinha o original todinho escrito. E em 2014 eu só tinha um projeto e eu mandei para a editora. Só que naquele ano de 2014 eu tinha um diferencial, o canal no YouTube. Queira ou não, eu tinha uma rede aí de contatos de 4.000 inscritos. 4.000. Agora eu tenho 400.000, mas 4.000 já fez diferença. Eu fui chamado para uma reunião na editora. Isso nunca tinha acontecido em todos aqueles anos em que eu enviava, né, os originais. Ou seja, tudo escrito, não estava enviando o projeto. Lógico, né, o assunto era outro. Tem isso também. Tá vendo? O meu assunto naquele momento era sobre relacionamento amoroso. Né? Os outros projetos não era isso. Teve alguns que era até obra ficcional, romance. Então, veja bem, você está vendo que se eu tivesse reduzido o meu valor aos nãos, eu nunca teria tido o meu livro publicado, como foi o Dor de Amor Tem Jeito, que foi meu primeiro livro publicado em 2015 e, né, o acordo e a conversa com a editora começou em 2014. Então você está vendo? É isso que eu estou dizendo aqui. O timing da editora, a rede de contatos. Então muitas vezes tem muita coisa envolvida. Às vezes até questões políticas ou econômicas da empresa, onde você foi lá fazer a entrevista. Às vezes o perfil da equipe, que foge muitas vezes de uma qualificação técnica. Você tem toda uma qualificação técnica, você tem todos os requisitos técnicos para a vaga. E às vezes a equipe, ela está procurando outra coisa. Isso me faz lembrar também quando o The Voice fez aquele sucesso todo que passava na Globo, porque agora está passando no SBT, né? O SBT comprou os direitos e agora está passando lá. Mas quando era na Globo, e eu não entendo nada de música, viu, gente? Não entendo nada de afinação, nada. Mas sabe o que eu achava interessante? É que às vezes, principalmente no final, quando os técnicos já estavam com quase o time pronto, por exemplo, se eles tinham que pegar 12 candidatos, já estavam com 10, 9. E aí o que acontecia? Às vezes você via que, eu não entendo nada de afinação, mas você via que o cantor cantava bem. E, por exemplo, 4 técnicos viravam, 3 viravam, 1 não virava. E muitas vezes, depois que eles viravam e ficavam de frente para o candidato, aquele técnico que não virou, ele falava: olha, você canta maravilhosamente bem. Eu só não virei por uma questão estratégica, porque eu já tenho vozes no meu time como a sua, com esse perfil que você tem. E eu quero um perfil diferente no meu time. Então você está vendo? É isso que eu quero dizer. Naquele momento, ele sabe que aquele candidato cantava muito bem. E por que ele não virou? Porque e se o candidato escolhesse ele? Ele não quer o perfil daquele candidato na equipe dele, embora ele saiba que aquele candidato é perfeito, cantou muito bem. E que, tá vendo? Se aquele candidato tivesse se apresentado no início do programa, quando começou as audições às cegas, porque provavelmente é por sorteio, se ele tivesse sido sorteado e tivesse se apresentado no início, esse técnico que não virou teria virado. Porque esse técnico que não virou, no começo virou e escolheu candidatos com esse perfil
que esse candidato tem. Só que agora eu não quero mais com esse perfil. Eu quero um perfil diferente. Eu já tenho gente na minha equipe com esse perfil. Então, por vezes, você vai fazer uma entrevista e, entendeu? O entrevistador, ele vê que você é competente, vê que você tem todas as qualificações, mas ele já tem gente na equipe com o perfil que você tem. E ele quer um perfil diferenciado. Até porque ele sabe que um perfil igual ao seu vai entrar em choque com o outro perfil que está lá, que é muito parecido com você, e vocês vão entrar em choque. Então ele precisa de um perfil diferente, embora saiba da sua qualificação. Então, saber disso, ter posse dessas informações, pelo menos faz com que você saia dessa esfera onde você parece que então agora começa a entrar numa energia de que você não tem valor. Então assim, você começa a tirar o peso pessoal do insucesso. Como se então, eu não tive sucesso, eu estou recebendo não porque eu não tenho capacidade. E aí você começa a entender que você está jogando um jogo onde as regras não são tão claras, certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Eu estou jogando um jogo, mas eu não sei qual é a regra. O que eles estão buscando? Qual é a regra que aquela empresa está querendo? O que eles estão, na verdade... Ah, mas eles colocaram lá que eles estão buscando isso, e é isso que eu tenho para oferecer. Isso é o que eles colocam de maneira técnica, certo? Mas, muitas vezes, o que está ali, no humano? Você apresentou os dados técnicos, mas e o humano que eles estão buscando? Às vezes, está vendo? Características que eu apresentei ali não sejam o que eles estão buscando ali. O perfil que eu tenho não é exatamente o que estão buscando. E claro, aqui a gente também não está fechando os olhos para questões de quem indica, certo? Então assim, quem indicou, tem isso que acontece, a gente sabe, tá? Às vezes, não é questão de perfil, às vezes a outra pessoa foi contratada porque ela foi marcada com uma estrelinha dourada na testa. Ou seja, essa pessoa é a indicada do chefe. Então, isso acontece? Acontece. E a gente também não pode se reduzir quando isso acontece. Ou então, ser tomado por aquela coisa da injustiça, porque isso prejudica a nossa próxima entrevista. E aí, para finalizar esse vídeo, eu diria o seguinte: quando o sim está demorando, porque ele vai acontecer. Então tenha consciência disso. O sim vai acontecer. No meu caso, comecei a enviar exemplares em 2002. Eu fui chamado para uma reunião na editora em 2014. Foram 12 anos. 12 anos tomando nãos. Óbvio, Eu não poderia ter ficado 12 anos esperando. Eu tive que fazer outras coisas, que foi o que eu fiz, certo? Até porque, mesmo depois de ter tomado, de ter levado o sim, não tem como sobreviver vendendo livros, que é o meu caso, tá? Tem escritores aí que vão viver da venda de livros, por quê? Porque eles escreveram best-sellers e tal, então, ok, no meu caso, não foi o meu caso. Então, mesmo 12 anos de espera, depois eu não vivi disso, de venda de livro. Então, você está vendo que, muitas vezes, essa espera pelo sim, ela pode ser demorada, mas vai acontecer. Então, quando o sim demorar, você tem que relembrar o porquê da sua trajetória. Então, assim, por que eu escolhi tal profissão? Por que entrar nessa área é importante para mim? O que eu amo fazer nesse trabalho, nessa área, ainda que não venha nenhum aplauso? Por que eu amo tanto fazer isso? Por que isso me preenche, pessoalmente falando? Então, assim, essa profissão é importante para mim porque eu vejo que nela eu vou realizar aquela coisa do eu trabalho e nem percebo que estou trabalhando. Então, tá vendo? É nessa hora que eu foco no porquê dessa minha trajetória. E aí eu tenho força para fazer mais uma entrevista, mais uma, mais uma, mais uma. E assim vai. Ainda que agora eu esteja trabalhando em algo que não é o que eu gostaria. E eu estou tomando esses nãos naquilo que eu gostaria. Calma. Continuo trabalhando numa outra área e vou tentando, e vou tentando. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue se fortalecer nessa caminhada, ainda que a gente esteja encontrando obstáculos. Mas eu vou continuar neste caminho, embora haja os obstáculos. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição.
Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.